Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do The Cave. Chegamos no 10º episódio. Estou com 3 convidados aqui, amigos, e eu tenho certeza que o conteúdo e a conversa hoje vai ser muito dinâmica, muito descontraída. São 3 cenários diferentes e ao mesmo tempo que se casam, se entrosam muito bem também. E eu queria já pedir para você, não esqueça de deixar o seu like, de curtir, comentar e compartilhar para todo mundo, para que esse episódio alcance o máximo de pessoas possível, para poder essas pessoas terem um direcionamento e um divisor de água para ela com o conteúdo que vai ser abordado aqui por esses convidados. Eu quero começar aqui apresentando Raniel. Seja bem-vindo, Raniel. Pô, muito obrigado, Anderson, pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco também da nossa área profissional, né? E, pô, é um prazer estar aqui, te conhecer pessoalmente e muito obrigado pela oportunidade. Prazer é todo meu. O Raniel é cliente da casa, da nossa unidade ali na Avenida dos Palmeiras, 22 anos, casado com a Heloísa, é empresário e especialista, né? Deixou aqui bem detalhado aqui, ó, especialista em lotar a agenda dos médicos e com os donos de agências de carros a venderem mais. Olha só a especialidade do cara. Top, é isso mesmo? É, isso aí. Cara, a gente tem uma assessoria de marketing e vendas, né? Há mais ou menos aí 5 anos já. E ao longo desse tempo a gente vai se especializando nesses 2 segmentos principais. E aí a ideia foi sempre entender qual que era a principal dor que esses segmentos tinham. E através disso a gente conseguir entregar a melhor solução possível. Que top. Então vai ter muito papo pra gente bater aí. Você que é dessa área, desse segmento aí, tem muito a aprender. Temos também aqui com a gente meu amigo, meu irmão em Cristo aí também, Gabriel Oliveira, fundador da... Como que se fala? Committed Soluções, é isso? Uma empresa especializada em soluções tecnológicas personalizadas para pequenas e médias empresas. Atua há mais de 7 anos nessa área de tecnologia de informação, com foco em digitalização, automação de processos e desenvolvimento de sistemas sob medida. E é apaixonado por ajudar os negócios a escalarem com tecnologia acessível e estratégica. Rapaz, quase que me engasguei aqui, mano. É isso aí, né? Seja bem-vindo, Gabriel. Valeu, obrigado aí pela oportunidade, é uma honra estar aqui. Espero agregar muito valor aí para nossa conversa aqui, principalmente para quem está acompanhando aí, né? Então é uma honra estar aí. Espero que a gente possa evoluir muito nessa conversa aqui e sair totalmente diferente. A honra é nossa. E nada mais, nada menos, meu amigo, cara que eu admiro, sou fã e é um grande artista aqui da nossa cidade. Seja bem-vindo, Marcelo Carvalho. Ah, que honra, a honra é minha, que isso, mano. Tá aqui poder trocar só. Faz tempo já, né, que a gente Faz tempo já, então. Esquema, conhecer os caras aqui também. Espero aprender demais aí com vocês aí. Vai ser top. Marcelo, tá solteiro ainda? Solteiro ainda. Então, quem sabe agora nesse episódio, de repente, aparece aí alguém. Solteiro demais. Não tem filhos ainda. Pra quem não sabe, o Marcelo é cantor, músico, professor de canto e criador de conteúdo. Isso aí. Seja muito bem-vindo. Então, eu agradeço desde já pela resenha aí. Vamos pra cima. É isso aí. Eu queria já começar já com você, Marcelo. Então, eu queria que você falasse um pouco pra nós aqui, já iniciando. Como que foi a sua trajetória, né? Beleza, hoje o Marcelo é um cantor famoso, tá sempre fazendo shows, participou de vários programas, criador de conteúdo, bem posicionado no lado digital. Mas como que foi que o Marcelo começou, cara? Como que foi o início do Marcelo Carvalho? Onde que surgiu essa ideia? Conta um pouco pra nós. Eu comecei mais ou menos perto de você ali, no Walter Ribas, né? Na escola, violãozinho, pá. Mas assim, eu acho que desde o começo, assim, lá, mesmo na escola já tinha... A banda era da escola, mas eu já tinha uma pinta, assim, de falar, isso aqui pra mim, eu não tô brincando aqui, entendeu? Eu quero ir pra algum lugar com isso aqui. Mesmo que na época não tenha a menor ideia do que ia alcançar, por onde começar, com quem falar. Na verdade, até hoje, assim, é meio artístico, né? As coisas mudam muito rápido, aí internet também, essa coisa toda. As coisas mudam muito, né? Então, você sempre você tem que estar muito atento ali nas mudanças, com quem falar. Às vezes você faz de um jeito, agora é de outro. E música é uma coisa que oscila pra caramba. É um dia de cada vez. Tem muito disso aí também. Pra quem quer um lance seguro e fácil, não sei se eu aconselho, não, entendeu? Mas
é aquilo que a gente falou, desde a época da escola já tocava e já tinha um pouco essa coisa pra, eu quero fazer alguma coisa no meio artístico, se vai ser tocando. Ou... Quando tocar na escola, geralmente você já fica em destaque, né? Porque geralmente quando toca, eu lembro da minha época de escola, né? Quando tinha alguém que tocava o violão ali, a galera já se agrupava. Então com você, acredito que era a mesma coisa, né? A turma já se agrupava ali com você. E o violão, né? Hoje, os meus vídeos do violão, eles vão muito mais longe, né? E acho que meio que já tá... Hoje, olhando pra trás ali, até vejo meio um pouquinho destinado a algumas coisas, porque você fala, isso aqui já era uma coisa que tava mais ali pra acontecer mesmo. E música, o violão que seja, que é uma coisa que todo mundo gosta, seja lá que estilo que o cara toca, né? Sertanejo, rock, até rap, se o cara inventar as notinhas lá, ele vai fazendo, samba, né? Então, realmente faz você chegar em muitas pessoas, né? Porque na escola eu era ali magrelinho, né? Magrelinho ainda, mas na época ali encolhidinho, era tímido e tal, e o violão me aproximou de muita gente. Fez eu perder medo de público, porque, por exemplo, eu queria ser jogador de futebol, pá. Só que chegava interclasse, por exemplo, no dia de jogo, eu ficava muito assustado com a pressão, aquela coisa. Eu falei, putz, acho que... Não rendia tanto assim. Não é pra mim, mas não. Era bom de bola, Marcelo, ou não? Cara, eu até que não era ruim, não. Jogava. Eu corria muito. Abiscava então, um pouco. Eu era lateral direito, né? Eu corria pra caramba. Mas assim, profissionalmente eu não engatei, assim, de... até penso, né? Podia ter ido mais pra cima, de uma escolinha, pá, falar, não, isso aqui que eu quero, pá. Só que aí na música isso aí começou a me dar mais coragem. Porque aí começou aquela coisa de envolver com o público mais, perder a timidez aos poucos, se conhecer também, né? Pra falar qual é o meu lugar, perder o medo, né? Do mundo, que seja. Me ajudou pra caramba nessa parte. Assim, que top. Pessoalmente. E eu acredito assim, você tá quantos anos, Marcelo, hoje? Agora eu tô com 38. 38. Você pegou uma transição aí, por exemplo, nessa época que você tá falando de escola, que você tocava, não era uma época que o digital estava tão em alta como tá hoje. Então, talvez assim, o sonho que o Marcelo tinha ali, quando você tocando, você enxergou e falou, pô, isso aqui é uma parada que eu tenho futuro. Você jamais ali, eu acredito eu, naquele momento, imaginava se colocando na posição do digital, porque até não era... não tinha esse corte. Você pensava assim, tipo, as bandas que tinham, gravar um CD, todas essas coisas. Mas como que foi pra você, já pulando um pouco assim, quando você começou a tocar, se destacar e se encontrou com essa parada do digital, chegando esse mercado digital e você tendo que aderir isso também ao seu talento, à música e aparecer mais? É isso aí, ó. Na época que, acho que a gente, né, tem uma época parecida, na escola tava começando, né, o lance da internet e tal, mas é que nem você falou, não tinha aquela coisa de, não, eu vou trabalhar com internet, não tinha muito isso, né? A internet era uma coisa que era mais ligado para computador, para games, para fazer empresa, divulgação, empresa, né? Não era uma coisa para qualquer um fazer, né? Não tinha tanta criação de conteúdo na época. Não, isso aí nem existia. Não tinha isso aí. E nem era acessível, né? Tipo, até assim, tinha. tão acessível quanto hoje. Assim, tinha... na época tava começando a ajustar o celular ainda. Assim, a gente tá falando de 2004, 2003, entendeu? É que de lá pra cá tudo evoluiu muito rápido, né? Só que assim, naquela época a internet começou, aí veio o Orkut, né, que começou a fazer a galera ir pra internet, usar mais. Mas na época ainda o YouTube acho que nem era da Google ainda, o YouTube. Era um site que a gente ia pra Lan House e usava ele porque tinha vídeo engraçado pra ver clipe de banda e tal. Então eu já tinha aquela coisa de, vou postar meus vídeos na internet, preciso fazer uns videozinhos tocando. Isso já acontecia. Certo. Só que quando eu fui aí, pulando ali o assunto, quando eu fui pra televisão, em 2011, que aí eu fui pro Raul Gil. Qual foi o primeiro que você foi? Conta aí um pouco. Isso, basicamente é o seguinte, meu pai já mexia com alguns eventos na cidade. Certo. Só que era coisa de sertanejo, outras paradas. E ele via eu tocando com as bandinhas, tudo. Só que ele viu que eu tava com uma pegada meio de assim, falou, quero dar um jeito de, sei lá, começar a ganhar um cachezinho com isso aqui, trampar. Só que eu tocava violão. Apesar das bandas ser tudo de metal, eu queria vender alma pro Satanás. Era dessa pegada. Tá? Eu sabia que não ia dar dinheiro, não ia dar Aí, só que eu gostava de fazer um violãozinho, eu tocava um Charlie Brown, tá? Só que eu não cantava. Comecei a cantar meio por acidente. Aí depois ele falou, vamos ver se uns barzinhos aí fecha pra você cantar sei lá, ganhar um cachezinho aí, uns 100 conto, né? Que eu comecei a adaptar as músicas no violão. Aí fiz uns 2 ou 3. Aí ele falou, beleza, a gente não vive aí no meio artístico, não sabe pra onde ir.
você não quer se inscrever nesses programas de TV aí? Tem uns negócios aí pra você cantar, tem Raul Gil, tem não sei o que lá. Aí a gente se inscreveu, fiz um videozinho, só que aí eu fui chamado meio que, você nem imaginar que ia ser chamado, né, velho? Aí quando, eu tava na praia, mano, tava na Praia Grande, lá tava com virose na semana, tava cagando pra caralho, mole. Aí a moça da SBT falou, Marcelo, você consegue estar amanhã 1h da tarde aqui no SBT? Eu falei, nossa. Passou mais mal ainda, ficou pior. Já varei aqueles Imosec, né, mano? Levei maçã, bosta de maisena pra dar uma trancada. Falei, vamos lá, vou perder o corre, né? Ó, B.O., fui eu e minha mãe pra lá na época. Aí fiz a audição, pai, senti que eu falei, mano, acho que foi legal, acho que vai rolar esse bagulho aí. Aí uma semana depois me chamaram e tal. Vou acelerar porque senão a história é muito longa. Aí rolou a televisão. Fui com o cu na mão, mas cantei, deu aquele boom todo. Só que como eu já tinha um lance das Qual programa bandas, que você foi? Desculpa, Raul Gil? O do Raul Gil, perdão, não falei. Era o quadro Jovens Talentos, né? E a audiência tava muito grande do programa. Que ano foi isso aí? Foi 2011. E a audiência do programa passava assim, Jogo do Brasil na Globo. A audiência tava absurdo. Caramba. A gente não dava na Tava rua. em alta, é. Tanto que o pessoal, se eu e o pessoal que era finalista, a gente não andava na rua na época. Porque televisão era. Se aparecia na TV, fudeu, né, na época. E aí, beleza. Só que na época, com banda, já tinha essa coisa de usar a internet, de usar muito Twitter, né, na época. E aí, isso me ajudou lá na TV, por exemplo, por causa da sacada. Passou no sábado o programa. Domingão ficava em casa respondendo todo mundo no Twitter, fazia a livezinha TwitchCam ainda da época. Nossa. Eu acho que os primeiros lances de streamer que teve. E aí respondia a galera, e isso começou a envolver mais, subir a audiência. E isso eu aprendi com as bandas, meu, aqui em Cajamar a gente fazia isso. De responder a galera na internet, se juntar, a comunidade no Orkut, pá. Facebook já estava começando a ficar forte, né? E aí, essa sacada me levou mais pra frente depois, ao longo do tempo, porque televisão é uma coisa que você participa, é ali e acaba. Naquele momento ali, né? O show não é você, porque o pessoal pergunta assim muito, e aí, quando volta lá no Raul Gil lá? Pô, na próxima você vai ganhar, hein? Mas não é essa a pegada, né? Não é um jogo de futebol que eu tenho que ir lá e ganhar. Mas essa sacada digital, aí a gente pode pular muitos anos aí, de lá isso já tinha um pouco. Então, de lá pra cá ajudou muito a não me atrapalhar tanto com esse lance de, olha, agora tem canal no YouTube, agora veio o TikTok, agora veio o Instagram, os vídeos é assim. Você fica mais aberto a... Você ter participado da TV, pra você acha que foi tipo assim... Também foi um divisor de águas pra você, óbvio, isso aí, lógico. Assim, foi o que deu o Mas, primeiro start. voltando um pouco, quando você falou que você era um cara um pouco tímido, que tinha... A TV, quando você participou, eu acredito que foi um grande desafio pra você ter participado, demais, aparecer em público. Mas ali também foi onde te deu te encorajou a se posicionar, que nem você falou, que aí você total. começou a vir, o Face, o Orkut, e aí queria aparecer mais, né, mano? Porque assim, até então a gente tinha que... a gente conhece todo mundo aqui em Cajamar e tal, tinha as bandas, rolava pra caramba aqui, né? Muita banda de rock e tal. Só que quando foi pra TV, meu, aí é diferente, porque você tá ali, é o mundo. Já tem aquela coisa de que, meu, é o Brasil inteiro. No dia seguinte, a rede social estourada, não andava na rua, os outros mexendo. Meus pais ficaram com medo na época, falaram, nossa, sei lá, vão sequestrar meu filho aí. Porque foi um tiro assim, né? Quando as coisas vêm tudo de uma vez, é muita informação, você não sabe assimilar, né? Pô, vem caipirão no interior do nada, dia seguinte tô lá no corredor, o Frota passando, arrumando a cueca aqui, pra entrar, pá, você fala, os artistas da TV tudo no corredor, você fala, caralho. Portão aqui era tudo eucalipto nessa época aí. Era só mato. Aqui era só mato, Só não tinha tinha mato e nada. umas bandeirinhas no chão, que era pra as obras dos prédios começando. Marcelo foi de charrete até o Ponta da Anguera e de lá... Não, eu ia comendo sabugão de milho, tá ligado? Cheguei no SBT, nossa, SBT, né, caralho, ó a caneca, a pia lá escrito SBT, fala, caralho, é uma bagulho foda. Então assim, era muita coisa ao mesmo tempo, né, aquele tiro. Mas o medo, sim, porra, a hora que fui me apresentar a primeira vez, não, agora você vai subir no palco, meu, mas fiquei com muito medo mesmo, pra caralho, assim, muito medo. Foi assustador. Mas é aquela, depois que passou, você fala, pô, beleza, é isso aqui, vamos voltar pra casa. E é bom que, não só na música o que eu passei, mas acho que qualquer ramo, né? Você tá aqui, você tem a sua empresa, que seja, e de repente você fecha um negócio com um cara do nada, grandão ali, é uma bagagem muito rápida. Mas você entende que hoje, até falando da tecnologia, você entende, até por questão das redes sociais, você entende que hoje é mais acessível essa visibilidade? Porque, por exemplo, na época da televisão, acredito que era uma concorrência até muito maior. Pô, que nem você falou, tinha que gravar um vídeo meu ali para os caras aceitar, para ter uma oportunidade de aparecer na TV.
Você entende que hoje, até por conta da internet, da tecnologia, das redes sociais, do Instagram, que você pode gravar um vídeo ali, por exemplo, e viralizar de uma hora para outra. Você entende que isso é mais acessível, que não é tanto um obstáculo para você que é da música, por exemplo? Sim, bastante. Acho que pra qualquer área, aí já não é mais música, né? Porque a internet ela dá voz pra qualquer um. Então, a qualquer momento, você pode estar aqui fazendo um story agora e por alguma... O story é sério. Ó, tô aqui com o Gabriel aqui. Só que, sei lá, mano, alguma coisa aconteceu aqui que alguém enxergou um bagulho engraçado, estoura, já era, você perdeu o controle, você fala, mano, mas e aí? Aí você tem que estar muito ligeiro se aquilo... Ah, beleza, dá pra tirar um proveito daqui, mas também manter a calma de falar, mas não é uma coisa que eu quero seguir, não encontrei nenhuma estratégia aqui pra aproveitar disso, e beleza. Tem coisa que às vezes é assim mesmo, acontece e fica por isso mesmo. Mas hoje em dia não, a galera é mais antenada com tudo. A gente precisa, né? Nós precisamos ser mais atentos a... Falar, meu, beleza, e se viralizar? O que eu faço, tá ligado? Como é que eu vou... Consigo fazer grana? Ou só consigo mesmo fazer uma exposição? Porque, beleza, isso aqui não é pra dar grana, mas vai me expor melhor porque é lá na frente. Aí já entra outro Tem várias estratégias, vários caminhos daí, né? Aí já entra E isso aí é muito legal, porque, tipo assim, a maioria das pessoas, depois que viraliza, elas não sabem muito bem o que fazer. Porque não trabalha com aquilo. Exatamente. Né? E aí, tipo assim, você saber o que fazer logo depois de viralizar é um dos pontos mais importantes que tem. Porque às vezes a pessoa vai viralizar um vídeo, vai viralizar 2 e nunca vai conseguir aproveitar aquela audiência que tá chegando ali pra ela naquela hora. Mas isso aí é o quê? É o que eu falo. Você precisa criar um planejamento, você precisa saber o que você quer alcançar. Quando você tem um planejamento e você se prepara, aí você tá preparado pra esse boom. É o que ele tá falando. Se você chega do nada, passa... É exatamente comigo isso. Na TV foi mais ou menos assim na época, porque no começo. Não tinha CD pronto, não sei o que, empresário. Mas também tem muito daquilo, assim, você fala, meu, quer saber? Não tem a menor ideia. Vamos viver o momento aqui, lá na frente eu vejo. Tem isso também. Se você não tiver certeza do que você quer, porque fica aquela, pô, não aproveitei, fudeu, nunca mais vai rolar outra oportunidade, nunca mais vou ter uma oportunidade dessa na vida, sabe? Esse tipo de coisa, barra pra caramba. E na época não tinha preparo pra nada, assim, pra absolutamente nada. Então por isso que foi tudo muito assustador. Só que chegou uma hora que eu falei, meu, quer saber? Primeiro vamos ficar aqui. Tô vendo um monte de artista, sair perguntando coisa pra todo mundo. Aí eu comecei a entender umas sacadas de... Falei, o que eu preciso pra ficar aqui, tá ligado, na TV? Entendeu? Porque eu já tinha banda, então já tinha aquela coisa de fazer tudo na raça. Certo. Né? Não tinha grana, aquelas coisas tudo. Então isso ajudou, ao contrário de muita gente que vai pra TV ali achando que, não, agora eu sou artista, eu tenho meu papai que tem grana, não sei aonde... Mas isso me ajudou a já ficar mais ligeiro com o lance do business também, né? Certo. Fazer umas perguntas pro diretor, os caras da banda, no palco é assim. Só que na época eu não tava muito ligado, que eu já tava, isso aqui é o certo a ser feito. Eu achava só que eu estava sendo enxerido, aproveitando ali o momento, porque eu tava curioso mesmo. Só que aí depois que saiu da TV, que aí esfriou, né? Aí eu falei, cara, mas peraí, olha o que eu fiz ali. Mas aí é aquela coisa, a hora que vem pra fora, é difícil pra caramba, como qualquer ramo. Como qualquer outra área, né, Marcelo? Você tem que ser persistente. E assim, eu que te acompanho, sou teu amigo, admiro você que eu falei, e é de verdade isso aí, eu sempre acompanhei. Você foi um cara que você nunca parou. Não pode parar. Então, exatamente. Tipo assim, e eu acredito que tem pessoas que às vezes não acompanham você na rede social, e aí tem pessoas que acham que assim, não tá na TV aberta, então o Marcelo não tá em atividade mais. Não deu certo, né? Não deu certo, não tem nada a ver, cara. Não, a TV, eu acredito que ela tem esse lance mesmo, assim, de meio ilusório, da pessoa achar que pelo fato de aparecer na TV aberta... E hoje a gente sabe, esses dias teve um programa aqui que eu trouxe o Davi Fantasini. Ele participou daquele programa O Fama, que teve na Globo. E ele foi finalista lá também, junto com o Thiaguinho, que é o cantor... Thiaguinho ganhou o primeiro lugar e ele ganhou em segundo. E aí ele ficou em segundo, né? E ele tava contando um pouco, né, que naquela época lá, músico, por exemplo, era meio que escravo de produtora, né, cara? Que você ficava à mercê. Naquela época não tinha a questão digital. Você dependia de uma produtora para poder gravar, todas essas paradas. E aí ele ficou 9 anos aí parado. E ele tá voltando. E, cara, é um cara que tem um conteúdo, um cara da música, canta muito, mas ele falou que ele tá hoje como se estivesse nascendo de novo, porque essa parada digital para ele é tudo novo. E ele tipo assim, ele realmente parou e não continuou.
E agora o mercado mudou, se transformou. Aí ele tava falando, cara, hoje eu não preciso de uma produtora, hoje eu preciso de um bom gestor de tráfego, entendeu? E aí, trazendo um pouco desse assunto também, trazendo um pouco você, Raniel, aqui pra conversa também, né? A gente tava nos bastidores ali conversando um pouco. O cara que chegou de Goiânia, há pouco tempo tá aqui em São Paulo, tava compartilhando um pouco da história. E através do posicionamento digital, você posicionando outras pessoas, né? Te trouxe pra cá, né? Conta um pouco pra nós aí, como foi essa trajetória sua aí. Foi exatamente isso. Bom, eu morava, na verdade, numa cidade que chamava Caçu, no interior de Goiás. E a gente, uma cidadezinha pequena, 14 mil habitantes, basicamente. E aí eu já trabalhava com o digital lá, né? A gente começou em 2020. E aí, cara, em 2021 a gente ficou lá trabalhando no digital, tendo alguns clientes, captando alguns clientes lá. A gente foi crescendo a empresa. 2022 a gente continuou lá fazendo alguns lançamentos também de infoprodutos. E aí em 2023 a gente resolveu se mudar para São Paulo, né? A gente entendeu que na cidade de Caçu a gente já não tinha tanto espaço para poder conseguir crescer mais, porque as empresas têm relativamente um porte menor comparado com a cidade de São Paulo. Então a gente resolveu mudar para cá em 2023. A gente veio para cá, veio eu e a minha esposa. A gente tinha um casal de amigos que morava aqui. Um abraço, Rafael, um abraço, Tiffany, para vocês. E aí a gente veio para cá, a gente morou junto até no mesmo condomínio, a gente tinha alguns projetos que a gente tocava junto. E aí a gente, cara, em 2023, basicamente, a gente começou a entender que existiam dois mercados que eram os mercados que a gente atendia mais, que eram lojas de carros e clínicas estéticas / médicos, que eles têm uma dificuldade em vendas muito grande. Na maioria das vezes, esses dois mercados, a parte de atendimento ou a parte de atrair novos leads, eles têm uma dificuldade em relação a isso. E aí a gente, entendendo essa dor desse mercado, a gente veio criando soluções direcionadas para isso. Então a nossa empresa foi tomando esse rumo, esse segmento, e aí estamos aí até hoje já, produzindo cada vez mais para essas empresas. Hoje, basicamente 90% dos clientes que a gente tem são donos de loja de carro e clínicas estéticas também. Então, basicamente isso, um resumo do resumo da história. Que top, mano. Marcelo, entrando nesse posicionamento que ele faz, né, Gabriel? Entra um pouco da sua estratégia. O Gabriel, com a empresa dele, está até fazendo um trabalho, fez já um trabalho para nós aqui na Bears Cave também. Cara, que eu fiquei encantado com todo o trabalho que ele faz de TI, né? E você é um cara que procura solucionar o problema do empresário e facilitar para gerar essa venda que o Raniel acabou de falar também. Exatamente. Mas antes de você falar isso aí, Marcelo, a venda do teu show, você utiliza dessa ferramenta digital ou é orgânico, o contato direto com você? Não, as duas coisas, mas só orgânico, realmente você precisa estar numa pegada. Ou de repente, assim, sei lá, eu tenho grupos com pessoas que realmente essas pessoas estão dispostas a ir em todo show meu para sustentar isso, né? Porque é difícil você manter. Ninguém vai em todo show seu, ninguém vai comprar ingresso toda hora. Então você tem que variar esse público e buscar também essa audiência, né? Direcionada, que às vezes ela não está na minha rede social ainda. Então, o operador de tráfego, seja, a pessoa precisa buscar essa audiência para mim também, né? De mais pessoas interessadas possível. Mas você vende curso também, né? E o curso também. É a mesma coisa, né? Tudo que você precisa captar lead, né? Audiência, aquela coisa toda, você tem a sua audiência, mas ela é a audiência quente, ela vai esfriando, né? Porque não dá para você toda hora fazer a pessoa comprar. É diferente da barbearia, né? Que o cara toda semana vai precisar fazer a barba. É uma coisa. Mas tem muito disso. O operador ali de tráfego, a captação de audiência, ela precisa ser constante. E pro evento também, né? Porque às vezes tem, vou tocar em Cajamar, mas a minha rede social, em Cajamar tem o Anderson e mais 3 pessoas só que me seguem, mesmo com não sei quantos mil ali. Então a gente precisa chamar não sei quantos mil daqui de Cajamar. Então aí é que entra os caras aí. Qual é o maior desafio que você encontra? Cara, como empreendedor, eu sempre fiquei no background, né? Sempre fiquei no operacional. Então, a minha maior dificuldade como empreendedor realmente é vendas. Eu entendi que nesse tempo que eu tô empreendendo, que vendas realmente é o que sustenta a empresa. Então, acho que
Eu acredito que durante um certo tempo, hoje talvez isso esteja diminuindo, mas que vendas era um tabu. Vou ser vendedor, ou eu conheço alguém que é vendedor, você nem dava tanto crédito. Mas o Anderson sabe muito disso, que é o cara que é comercial na veia aí. Acredito que você entende que vendas realmente é o que sustenta o negócio. Então, a minha maior dificuldade hoje como empreendedor, né, e também entre o trabalho do Rani aí, é que é realmente você embalar toda a solução que você consegue oferecer para o seu cliente ali. Você entende que você consegue resolver a dor dele, mas como que você vai criar essa embalagem para apresentar para ele entender e realmente chegar valor no seu trabalho. Então, eu acredito que você vê que são 3 mercados ou 3 nichos diferentes aqui, mas que no final da conta acaba se complementando, né? É interessante isso. Sim, isso é bem legal, porque o que você está falando sobre a questão de ser vendedor, muita gente até criou um preconceito contra isso, né? De tipo, cara, nossa, mais um vendedor, alguma coisa nesse sentido. E o que acontece muito é que a maioria não, todas as pessoas são vendedores. Ou você está vendendo o seu tempo, ou você está vendendo algum produto ou algum serviço. Então, as pessoas criaram esse preconceito de forma errônea. Porque todo mundo vende alguma coisa no final das contas. Ou você está vendendo seu tempo para alguém que está comprando o seu trabalho, a sua mão de obra, ou você está vendendo algum produto ou serviço. Então, cara, vendas hoje é o que faz qualquer empresa conseguir escalar. Vendas é o que faz qualquer empresa conseguir faturar mais, conseguir prosperar mais. Então, vendas hoje eu digo para todo mundo que eu vou trocar ideia ou para fazer reunião, vendas é o coração de qualquer empresa. Tudo começa através das vendas. Os outros departamentos existem para as vendas. Totalmente. Top. Daniel, mas eu queria saber um pouco de você, do que você estava contando, para quem está assistindo aqui, os desafios que você enfrentou. Porque assim, é muito fácil hoje, que nem a gente estava perguntando como você iniciou. Mas saber como você chegou a ter essa empresa, como que você chegou a posicionar médicos, donos de agência de carro. Mas o Raniel, quando começou lá atrás, estava contando um pouco para nós ali, né? E aí, você contou uma história muito bacana, cara, dos desafios e da oportunidade que você chegou. Porque, assim, eu acho muito legal esse lance de empreender, que nós estamos falando. Você empreendeu porque você estava tocando na escola e ali do nada despertou em você. Você falou, cara, essa parada aqui é uma parada que acho que dá para mim levar para frente, mano. Eu lembro quando eu ia no Marcelo, que o Marcelo trabalhava numa loja de música. Na Play Music. Na Play Music, mano. E aí eu passava lá e pegava o violão, o Mila também, lembra do Mila também? Os caras tocando violão e tal, e eu olhava e falava, mano, canta muito. Aí o Marcelo fala pra nós aqui que ele não cantava, né? E ver o cara cantando hoje, você fala, como que é? Imagina se ele cantasse naquela época. Pelo amor de Deus. Isso aí, você como é que tudo é muito aleatório. Foram os caras do sertanejo, eu nunca toquei sertanejo. Foram eles que falaram, falando mais na arte do trampo, eles que falaram, mano, você toca um violão legal pra caramba. Ele falou, mano, se você cantar, velho, então você vai ter a voz e o violão no poder, porque os caras do sertanejo sobrevivem muito de voz e violão. Né? Se fosse esperar só a banda, empresário, produtor, aquela coisa que tá mais acima, né? Então, isso tudo eu devo muito a essas sacadas do sertanejo. Que os caras falaram, meu, modão de viola está no Brasil, bicho. Você vai. Seja lá o que você toca. Mas você tocava modão também, não, né? Hã? Mandava, arranhava alguns? Não, também? tocava assim porque tocava ali e tal, pra estudar mesmo, né? Mas nunca, eu fiz 2 shows aqui na vida fazendo violão, falei, pra mim não vai, não pega. Mas aí, ó, o cara enxergou um potencial. E você estava contando nos bastidores pra nós ali uma história muito interessante que eu acho que seria legal você compartilhar. Quando você trabalhou no açougue, você enxergou uma oportunidade também ali, né? Pô, cara, essa história é legal. Pô, parecido com o Marcelo, né? Isso. Cara, parecido com ele, eu também cantei na escola e também na igreja. Então você vai cantar hoje aqui, então. Não. Chama o cantor, então, pronto. Já arrependi de... Baterista. Pronto, Tem a banda aqui. Já tem a banda. Pô, vou realizar meu sonho de só tocar. Não vou... Aí, ó. Cara, parecido contigo, eu cantei na escola já e também cantava na igreja. Quando eu era bem novo mesmo. Mas assim, cara, essa história que você tava falando é legal. Foi o meu último emprego como CLT, entre aspas, né? Eu nunca tive carteira assinada, porque eu trabalhei no supermercado. Comecei lá com 14, na época, se não me engano, 14 anos, não podia tirar carteira ainda. E aí eu fiquei durante mais ou menos 3 anos lá. E aí o supermercado não queria assinar a carteira de trabalho e, enfim, nunca tirei a carteira de trabalho, inclusive. E aí, quando eu tinha 17 anos, quando eu completei os 17, eu tava no açougue desse supermercado. E aí, cara, eu vi que quando chegava por volta de 8, 9 horas da noite,
muitos dos donos de hamburgueria da cidade, era uma cidade pequena, muitos dos donos de hamburgueria da cidade iam lá e compravam almôndega dentro do açougue. Então, tipo assim, às vezes chegava o cara lá e comprava 200, 300 almôndegas. E aí eu fui olhando aquilo e falei, cara, esse é um comportamento recorrente desses donos de hamburgueria, né? E normalmente o cara pagava até mais caro nessa almôndega porque ele não tinha preparado o hambúrguer antes. Aí ele comprava a almôndega, amassava ela Olha aí. e transformava no hambúrguer. Aí, cara, o que que eu fiz? Eu pensei, pô, o que que eu posso fazer aqui para poder ajudar esse empresário e para poder eu ganhar mais dinheiro com isso aqui também, né? Eu entendi que se eu produzisse o hambúrguer para esse cara e entregasse para ele, ele não teria que ter o trabalho de comprar mais caro, pagar mais caro talvez e ainda ter a mão de obra de amassar isso. Então eu comecei a comprar a carne do próprio frigorífico da cidade e aí eu comprava a carne, aí eu comprei também um moedor, a gente moía essa carne, fazia ali o hambúrguer, deixava 100% pronto e entregava as encomendas para esses donos de hamburgueria. E aí a gente começou com 2 hamburguerias na cidade, de repente a gente estava com 3, 4, 5, se eu não me engano a gente chegou a atender 6 hamburguerias na cidade. E a cidade era uma cidade até pequena, tinha, acho que ao todo ali devia ter umas 10, 11, no máximo, hamburguerias, então a gente atendia metade da cidade praticamente. E com 2 meses que eu tava fazendo isso, eu já pedi demissão do mercado, saí, e aí fui empreender e, cara... Vendedor, tá chovendo hambúrguer. Muito bom! Esse mesmo. Como que é o nome da cidade? Caçu. Tá chovendo hambúrguer em Caçu. Foi lá que nasceu o desenho. Pô, Já sei com quem pediu rango já. Manda um hamburgão aí que é nóis. pois é, cara. E aí a gente ficou nessa, a gente teve essa empresa aí durante uns 6 meses, graças a Deus funcionou bem durante esse tempo. Depois disso, essa empresa, ela quebrou, eu nem lembro muito bem como que foi, mas eu acredito que os supermercados criaram algum tipo de produto, alguma condição melhor para que eles pudessem voltar a comprar lá. Talvez eles colocaram um próprio hambúrguer para fazer com um custo menor, por ser uma empresa já mais consolidada, consegue ter diminuir a margem para poder, de fato, ter aquele cliente de volta. E aí, essa parte dos hambúrgueres aí, a gente encerrou nesse momento. Não, mas foi legal, porque aí despertou em você um espírito empreendedor, né? Você enxergou uma necessidade, você, na verdade, observou o cliente onde você trabalhava, comprando almôndega. Cara, eu achei muito legal essa parada. Forte, né, Você observou isso e, cara, ali você falou, cara, eu vou facilitar esse trabalho. E eu acho que as grandes sacadas são essas. É exatamente isso, porque uma coisa que eu sempre falo muito para os clientes que vêm até nós, quando são empresas muito grandes, mesmo sendo de fora dos nichos que a gente atende, os nichos principais, a gente atende essas empresas. Quando é rede ou quando é alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque, cara, mesmo a gente não sendo especialista, entre aspas, nessas outras empresas, a gente entende muito de comportamento humano. Legal. Então, tipo, eu sempre treinei a minha equipe para poder fazer com que eles entendessem as pessoas. Porque se você entende de pessoas, cara, você tem meio caminho andado para fazer qualquer coisa. Qualquer projeto que você for fazer, se você entender de pessoas, você já tem meio caminho andado. Então, o que eu fiz naquela época, de forma indireta, e eu nem sabia que eu tinha essa habilidade, um pouco disso, foi analisar, de fato, o comportamento que aqueles empresários tinham. E quando eu analisei isso, eu consegui enxergar essa oportunidade. E aí foi através disso que a gente conseguiu aí a primeira empresa que a gente teve. Cara, e graças a Deus foi o que despertou a gente para poder continuar empreendendo. Top. Depois disso eu tive uma outra empresa de loja de roupas, e aí em seguida a gente criou a agência, que antes era agência, hoje a gente se posiciona como assessoria, e aí estamos aí até hoje. Que top. Essa questão de você empreender e facilitar, né, pro cliente, né, para as empresas, é fundamental, cara. E aí abre caminhos para você. Eu acredito que o teu nicho, na verdade, ele vem assim, né, Gabriel? Porque o que você pratica, eu queria que você falasse um pouco para quem vai estar assistindo aqui, você vem para facilitar através da IA, da tecnologia, esse empreendedor, assim como você está fazendo esse trabalho para mim. Exatamente. Foi o que o Rani falou, né? Acho que qualquer empreendedor, ele tem aquele primeiro insight. Então, através dos comportamentos, do dia a dia, ele consegue identificar alguma dor, e aí nessa dor vem o insight e é ali que inicia o novo caminho aí de empreender, né? Então, comigo foi a mesma coisa. Por mais que eu já trabalhei em algumas empresas grandes, iniciei trabalhando ali como assistente administrativo, depois, naturalmente, eu fui para a área de TI, depois ingressei na Amazon, onde realmente foi uma virada de chave para mim, depois trabalhei em uma indústria farmacêutica, mas
quando eu ia conversar com alguns amigos, assim, empreendedores, pessoas que entendiam a necessidade da tecnologia no negócio delas, mas eu, ali, através de comportamentos, eu identifiquei que eles empresas não tinham departamento de TI na empresa delas, mas elas não tinham essa facilidade de implantar a TI na empresa delas. Então, conversando assim com alguns empreendedores, eu vi que, pô, beleza, a pessoa entende a necessidade da tecnologia na empresa dela, mas como que ela faz isso? Então, ela não tem o departamento de TI e também não conhece ninguém que trabalha com isso, que seja acessível para implantar a tecnologia na empresa dela. Então, eu identifiquei essa dor e falei, pô, aqui é uma oportunidade para mim. E, assim, sempre também empreendi mais dentro das empresas, né? Então, dentro das empresas, eu identificava oportunidades para mim. Você era um intraempreendedor. Exatamente, intraempreendedor. Então, foi assim que eu comecei, né? Antes, de fato, de abrir a minha empresa e estar nela 100%, eu comecei empreendendo nas empresas dos outros. E aí eu fui tendo repertório, sempre observando como que um gerente ali negociava com o cliente, como que era o comportamento deles. Então, o objetivo da Comita de hoje é realmente ser esse facilitador. Então, eu digo que o ROI, o que precifica o meu serviço é o ROI que traz para a empresa. Então, beleza, você está com uma dificuldade aqui na sua empresa, mas você talvez não tenha um orçamento ali para investir na tecnologia, você entende a necessidade dela, mas eu te mostro o retorno que você vai ter através dela, a dor que não vai mais existir no seu negócio, aí você está disponível a investir. Então, eu acredito que muitos empreendedores hoje acabam, de certa forma, morrendo, matando o seu negócio, porque eles não entendem o retorno que vai ter através da tecnologia. Então é engraçado que quando a gente fez o seu projeto lá, a gente fez um site ali robusto, mas um dia depois você teve um retorno já, né? Exatamente. E foi legal, e é justamente a ideia da... Sem ter feito um tráfego, nada. Orgânico, Entendeu? né? E é legal porque, assim, é o que eu falei, né? É apaixonante isso, a gente vê o retorno realmente que o empresário ali tá tendo da poder solução. do alcance, na verdade, né? Que tem isso daí. Exatamente. É a ideia e o objetivo é esse. De forma acessível, implantar a tecnologia. Às vezes a empresa ali não tem um orçamento muito alto para investir, mas às vezes com o mínimo, hoje em dia ainda é muito mais acessível. Às vezes fazendo uma coisa simples ali, você já consegue resolver a sua dor, né? Pô, isso que você tá falando é muito bom. Você mencionou o fato de, tipo assim, o ROI, que é aquilo que você tá fazendo, aquele projeto, vai gerar para aquela empresa. Cara, uma das coisas que mais surgem de objeção na hora que eu tô fechando as reuniões mas eu não tenho o dinheiro para poder investir nisso aqui, ou então não é a prioridade agora investir nisso aqui. Só que, cara, às vezes com um único carro, tô falando de loja de carros, o único carro que a gente vai vender, a pessoa já vai ter todo aquele retorno. Com uma estratégia que a gente aplicar, o cara vai conseguir fazer 3, 4, 5 vendas a mais na semana ou por mês. Então, assim, é muito sobre o que, o projeto que você vai ter, custa né? X, só que um único retorno que você tiver vai custar 3 vezes esse X. Entendeu? Então, qual que é, de fato, a desculpa, entre aspas, para poder conseguir fazer aquele investimento? Top. Ô Marcelo, hoje, quem vai estar assistindo vai ver o Marcelo Carvalho diferente, porque vai falar assim, geralmente o Marcelo Carvalho vai mais para poder falar só sobre música, só que você tá falando de música aqui, mas você tá falando do teu lado empreendedor. Porque assim, isso que eles estão falando aqui, você teve que investir para você se posicionar, para você estar. E assim, talvez quem tá assistindo fala, pô, Marcelo da hora, eu vejo ele fazendo shows nos barzinhos top, de referência do rock, eu acompanho você direto, tá bem posicionado, alguns programas. Cara, mas isso aí também pra você não foi fácil, cara. Você teve que investir. O pessoal só vê a parte engraçada, né? A parte da zoeira, tá? Que é o que a gente tem que mostrar, né? A parte boa, né? Porque que nem você falou, tem a dificuldade, tem a dor, o receio, né? De ir pra cima. Então, você fala, bom, então vamos começar pela parte boa, né? Pra depois você ver que, quando você vê que o bagulho é mais embaixo, você já vai estar mais leve, né? Acho que essa mas o corre que vocês explicaram é muito a ver o que eu falei aqui mesmo. Eu falei, pô, cheguei lá quando eu cheguei no meio de uns caras assim, que eu jamais teria oportunidade de conversar, eu aproveitei ali pra ver como é que eles fazem, é aqui, perguntar o máximo que eu pudesse, né? Pra trazer outra mentalidade, outra estratégia, coisa que, pô, na minha cidade isso aqui eu não sabia. E meio artístico, eu falo pro pessoal assim, amigo que é daqui ou que fica só ali no mesmo bairro, fala, meu, você tá querendo ir pro meio artístico ou qualquer coisa que você precise se expor, é mundo. A partir do momento que você fala, quero fazer um negócio que se expõe, o nome já diz, expor.
Você não pode se prender nessa cidade, a menos que que nem a gente falou, ó, você é um barbeiro, você vende alimento, né, que é uma coisa que toda hora todo mundo precisa. O que eu faço não é dor das pessoas, é entretenimento. Então eu preciso levar até as pessoas e mostrar que aquilo melhora o dia dela, que aquilo alegra ela, que, enfim, né? É diferente, a pessoa não tem uma dor. É diferente quando eu vou dar aula, né? Falo, olha, você precisa aprender a cantar, você quer aprender a tocar, você quer aprender a mexer na internet, por onde começar, né? Porque também tem muito disso. Se eu, no meu nicho, não me posiciono, às vezes o seu trabalho, o seu, não vai ter o resultado que poderia ter, né? Não pode ficar só na mão do... É uma engrenagem, né? Isso Somos aí. nós. Tudo se complementa aqui, né? Porque às vezes você tem o seu trabalho, aí você vê meus vídeos lá, você fala, olha, isso aqui eu posso tirar leite daqui do trampo dos caras, hein? Tô vendo que tá fraco aqui, dá pra... Porque eu não tô tendo a visão. Mas às vezes você tem alguém que é... Isso no meio artístico acontece muito. O pessoal que veio mais de trás, né? Mais famoso, que veio de outros métodos e sempre teve produtor, gravador, equipe. Então o cara não passou esses anos todos estudando internet, estudando rede social. Quando veio a pandemia, os artistas rodaram. Vários. Verdade. Então eu e alguns, assim, a gente conseguiu tirar um proveito muito bom daquela coisa toda, porque se falar, eu já estava no ritmo de internet. Então foi um momento que estava todo mundo na internet. Então para dar um arranque nessa Quem já parte, estava posicionado teve para se... para dar um arranque foi muito bom, ir atrás de pessoas certas. O pessoal estava mais preocupado em aprender isso, né? Só que o meio do entretenimento é um meio que qualquer crise que atacar, ali é o primeiro que vai pro saco. Porque não é dor. Festa não é dor. Música não é dor. Beleza, na pandemia, por exemplo, todo mundo ali se distraiu bastante com filme, com música, essas coisas. Mas quem trabalha na área, se o cara não tivesse ali com o operador de tráfego, com o curso online, com não sei o quê, agora isso flexibilizou, lógico, mas ali foi um momento que a gente viu, Valorizou, na verdade, esses profissionais ali. Quem não sabe nada disso aqui, e era um momento que ninguém podia ficar investindo, né? Aí era uma outra situação, né? Ou quem já tinha para investir, já tinha a visão, falava, não, dessa crise aqui, então vou resolver essa crise desse jeito, meio digital, chama o Gabriel lá, chama todo mundo aqui. Aí é diferente, é um cara que tem experiência na área, mas foi um momento que pegou todo mundo. E até agora, é que nem vocês comentaram, tanto empreendedor, artista, que seja, qualquer nicho, ainda tem gente que fala, não, é que meu negócio é outro. Fala, não existe outro, cara, o mundo é isso, é conectar com as pessoas, né? Mas aí é aquela, fala, bom, não tenho dinheiro pra nada, então eu vou ter que descobrir como fazer esse corre aí, não derrotar. Você falando disso aí, você citando, né? Que quando você é artista ou quando você está se posicionando, você tem que se posicionar pensando pro mundo, né? Aí eu só queria trazer aqui, que a gente estava conversando no bastidor, o seu primeiro vídeo mesmo, estourou e bombou, não foi aqui em Cajamar nem no Brasil. De jeito nenhum. Foi na onde? Foi no Japão. Foi no Japão. Foi orgânico, né? Como que foi isso aí, Marcelo? Eu acho que eu vou chamar de semi-orgânico, porque foi assim, na época da escola, eu imitava algumas coisas, né? Aquelas zoeiras. Imita aí, Bruno. Quer saber o que você imitava aí? Uma delas era o Street Fighter. Eu ficava Hadouken! Hadouken! Eu usava, ó, Hadouken, chega aí, Hadouken. Mano, isso é muito só bom. que na escola era só o Hadouken, Hadouken! Uma vez teve a prova do Saresp lá, tá ligado? Aquela prova desgraçada. Nem sei se tem isso aí ainda. Aí uma vez eu, sei lá, dei uma louca ali de moleque, os caras, Hadouken, dá um Hadouken. Dá um Hadouken. Saiu da prova, mó silêncio da porra. Não, eu dou um sim, você imita também. Aí os caras falaram, dá um Hadouken. Saiu correndo da escola. Então assim, até aí beleza, era uma resenha. E aí o pessoal falava, mano, por que você não joga na internet fazendo isso aí? Vai bombar, né? Falar, isso aí, mano, Street Fighter, deve ter 1 milhão de caras fazendo. Aí eu comecei a pesquisar, falei, não é possível, mano. Não achei, nunca. Nem no Japão, fui pesquisar. Sério? Quando você pesquisou, ninguém Não achei nada. Mas na verdade a ideia veio porque eu comecei a pesquisar. Falei, quem será que foram os caras que fez a voz? Que dublou essa voz? E não existe esses dados, mano. Caramba! Eu perguntei pra galera da Capcom mesmo, que faz o jogo. Eles também não sabem dizer. Nos jogos, quando tem os créditos, não tem os dados, sei lá, deram fim nos nomes. E não tinha IA na época. Você podia ter alto se, né? Foi eu. Não, tem gente que faz conta. Fala, não, deixa eu ver, mano. Às vezes o cara era criança na época. Falei, não bate as contas. Caramba. Só que aconteceu? Aí eu fiz o vídeo. Falei, aí eu achei um vídeo na internet de um cara imitando todos os sons.
Só que o dele não tava legal. Falei, vou fazer um assim, beleza. Aí eu fiz, só que eu mandei para uns e-mails dos sites que tinham do streetfighter.com.br, da Capcom, dessas coisas. Falei, vou mandar para esses caras, né? E aí os caras responderam. E eles tinham uma rede social que é da Capcom, que é interligada ao mundo inteiro. Aí eles espalharam nas colunas deles. Aí é que entra, né, o marketing, que já tinha por lá. Aí o vídeo estourou, deu quase 1 milhão de acessos. Numa época que não era muito comum. Na época você ter um vídeo com 500 mil era muita coisa. Isso no Japão. Aí eu fui entrar nos dados do YouTube, porque eu falei, não, agora estourei, né? Agora tá famoso, pá. Só que aí eu vi os dados, era Japão, aí Estados Unidos e um pouquinho do Brasil. Aí beleza, ficou por isso mesmo, não sabia o que fazer perante a isso. Aí no ano seguinte, a produção do Legendários na época, era na Record. Aí você falou, Marcelo, e eu tô tocando, tava nem aí pra isso, era só uma brincadeira à parte. Esse vídeo foi antes, só antes? Foi antes do Raul Gil ou foi depois? Não, foi 2 anos depois. Foi 2 um anos ano depois, aí o do Legendários foi 2 anos depois. Foi em 2013, o Raul Gil foi em 2011. Aí a produção falou, você consegue fazer isso aí ao vivo? Aí eu olhei assim, falei, mano, como essa porra ao vivo, né? Tipo, não tem ideia, com igual brisa, né? Fazer isso aí ao vivo, pá. Aí eu olhei e falei, consigo. Não tinha a menor ideia do que ia fazer. Pra falar, não, era rápido ali, né? Consigo. Não, já até tenho aqui. Tinha porra nenhuma. Já fiz várias vezes. Não, aí eu bolei uma ideia. Falei, não, posso levar o vídeo, mas não dava pra tocar fazendo, né? Eu falei, não, aí eu coloquei o vídeo com a musiquinha de fundo, mas sem as vozes. Aí eu ensaiei a luta, tudo. Passei som no dia. Aquela coisa, dei aquela treinada. Falei, não, beleza. E eu, tipo, pra mim era um bagulho bem ridículo, assim, de fazer. Falei, meio vergonha alheia isso aqui, né? Mas foi, não, é videogame, mano, é Street Fighter, aqui louco, cara? Aqui é Ryu, cara. Aqui eu era viciado no jogo, agora o mundo vai saber. Vai saber, é isso aí, cara. Aí sim, aí o vídeo viralizou no Brasil. Aí o vídeo, esse deu frutos, ele me rendeu participar do lançamento do Street Fighter V. Que foi no Brasil Game Show mesmo. Olha que top, cara. A própria galera da Capcom da Warner Games, que eu nem sabia que a Warner Games aqui era junto com a Paz, empresas, tá? Aí os caras falaram, ó, a sede é aqui no Alphaville. Eles falaram. Foi do caramba, né? Eu fui lá, porque eu tive que bolar uma apresentaçãozinha, né? Porque aí já era fazer show. Certo. Eu falei, caramba, público de game, né? Desafio assim do zero. Aí entra o que a gente tá falando aqui. E eu não tenho a menor ideia do que fazer. Aí eu bolei um lancezinho lá. Fazia imitação, tocava umas músicas, umas aberturinhas lá e falava um pouco do jogo. Era meio que um quadrinho ali de 10 minutos, 15 minutos. Aí foi lá na sede dos caras, conheci os escritórios lá, decorado pro Batman, cheio de coisa gringa. Muito louco. Não, mano, caralho. Sonho, na verdade, né, cara? Não, fora da curva, porque eu nunca planejei nada disso aí, né? Aí sim, aí fiz uma apresentação pra eles lá, falou, pô, legal, então vamos fazer assim, assim, assim. Beleza. BGS lá, Brasil Game Show lotado. Né? E o lançamento do jogo, na época tava os caras do Jovem Nerd lá, estavam vários youtubers já bombados na época. Aí eu falei pros caras, vocês me ajudam no palco, vocês ficam comigo? Porque, sei lá, você deu uma gafe, né? Pá, vocês manjam muito mais de games. Falei, não, beleza, vamos ficar aí. Qualquer travada que eu dava, os caras faziam uma piadinha no meio lá e tal. Aí deu tudo certo, mas de fato eu nunca engrenei nesse lance geek, né? Nesse cenário e tal. Mas a parte empresarial, se a gente for falar, serviu pra eu cheguei meio desanimado em casa, na real. Porque eu falei, cara, esse mundo dos games, mundo geek, as empresas, o negócio funciona tão rápido, então, sabe, os caras dá o jogo mesmo pros outros, investe, não tá nem aí. E na música, eu falei, cara, tudo tão devagar. Entendeu? Sabe? É que você viu, aí você vivenciou outro cenário, né, cara? E aí... Mas assim, pra você, no mundo geek você tem que saber, porque a molecada sabe o que tá consumindo, não é na música que às vezes a música popular, ninguém nem sabe o que a música tá falando. Tem muito disso também. Mas assim, na visão, isso tem 10 anos. De lá pra cá eu não exerci de fato no mundo geek, mas agora aí esses vídeos voltaram a viralizar essas semanas. Só que agora com outra visão, eu falei, cara, vou dar uma recuada aqui, porque acho que dessa vez talvez eu possa tirar um proveito que na época eu não soube engajar e levar isso em frente, né? Misturar isso com música, porque tudo é arte, roqueiro, metaleiro, tá tudo eu ia até te perguntar isso aí. Quando Muito você fez, disso. por exemplo, a apresentação lá, Marcelo, lá, pra eles, que é do game, e você levou a sua outra arte, que é a música junto, né? Você também, ali, acho que acredito que você se surpreendeu e trouxe outro impacto, não, né? total, porque você tira ideia de onde você não sabe. Porque assim, você faz.
Você fala, aí é mesmo aquela fala, essa aqui é única, essa aqui eu tenho que dar um jeito. Eu não fiquei famoso no mundo geek, não, beleza, daqui agora vamos te levar pra lá. Não aconteceu mais nada depois daquilo. Não com aquela equipe e tudo mais, mas eu levei coisas que depois eu usei pra caramba. Assim. Legal. Você tirou proveito de toda aquela situação ali. Totalmente. Acho que é bem o que vocês falaram. Pô, vocês já passaram por outras empresas, mas tudo isso vai agregando para algo que Você vai ser maior lá na ali, frente, né? Você vai acumulando repertório. Então a visão, né? Às vezes a gente se culpa muito, né? Pô, não deu certo. Mas a gente às vezes esquece de falar, pô, beleza, aqui encerrou, mas você viu que você aprendeu isso? Cara, isso aí que você tá falando é verdade. Ó, teve algumas situações que eu tive para aprender. Por exemplo, quando eu fui montar a unidade em Alphaville lá. Cara, muita gente olhou, mano, você vai montar lá, tal, mano, ô, caro, custo. Eu sabia, na verdade, que eu precisava posicionar a minha marca, precisava estar num ponto estratégico, o brand dela, para crescer, para gerar conexões e network. Então, assim, eu fui que nem você tá falando aí, sabe? Foi já. Bora! E se eu for falar para você assim, de lucro na barbearia, eu não tive. Mas eu tive muito mais do que lucro. A minha mente abriu, cara. Eu me conectei com pessoas, mano, gigantescas. Que, cara, eu sentava para conversar e eu falava, cara, se eu não tivesse aqui, eu não teria esse acesso, eu não teria esses contatos, cara. Isso me abriu outros negócios. Então, assim, eu fui estratégico. Eu fui para lá sabendo. Falei, cara, no mínimo 1 ano eu vou ficar aqui. Vou ter que custear isso aqui, vou custear. Só que, cara, eu vou aproveitar também dia a dia a minha estadia aqui nesse local. E foi, cara. Sabe, me presenteou. Isso aí é uma coisa que muita gente não dá atenção, que é a vivência. Mano, você pode estudar, você pode se formar na escola, na casa do caralho, o que você quiser. Mas a vivência do bagulho. Você tá ali diretamente pegando perrengue. Porque às vezes você tem aquele aprendizado meio quadradão de qualquer coisa, né, qualquer nicho, mas isso que você falou, o primeiro evento de marketing que eu fui, eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo lá. A molecada tudo, não, porque o brand, porque o tráfego, porque o pode crer também, mas isso aí uma vez eu vi lá na hamburgueria, lá, mas o que você falou, eu acho que eu e mais 2 só, assim, que era envolvido com artístico. Eu fui lá para aprender isso, sabendo que marketing é uma coisa que eu poderia trabalhar com qualquer coisa, porque, puta, a música tá me quebrando, não tô conseguindo trampar com essa porra, fudeu, tem que caçar outra ideia. Só que eu saí de lá justamente com a visão de que, mas peraí, isso aqui eu não fiz no meu corre ainda, tá ligado? A parte digital, caralho. Então, isso me deu uma continuidade muito maior do que eu tava naquela época. Sim. E eu fui lá, perdi. Pô, cara, mas isso é verdade, porque, tipo assim, todo lugar que você tá, independente do lugar que seja, tem coisas novas pra você poder aprender. A gente nunca sabe o suficiente, cara, tipo, sempre tem coisas novas pra aprender. Então, independente do lugar que você tá, independente do lugar que você vai, seja um evento, seja abrir uma barbearia num local específico para poder aumentar a sua relevância, se conectar com novas pessoas, sempre vai ter lugar para poder a gente aprender, sempre vai ter conhecimento para poder a gente aprender. Não, a história de vocês aqui, porra, já cara, ideia. A gente nunca sabe de tudo, porque se eu não me engano, Sócrates que dizia isso, que tipo, só sei que nada sei. Isso é muito legal, porque, cara, se você parar pra pensar, tem tanta coisa, tanto assunto, tanta outros mundos que a gente nem conhece. Então, tipo, se a gente tiver a mente muito fechada de, cara, eu sei de tudo, ou isso que você vai me falar eu já sei, sem nem eu ouvir, a probabilidade da gente perder muita coisa na vida por ignorância é muito grande. Isso é. Então, esse pensamento que vocês tiveram, cara, com certeza é um pensamento que eu também carrego muito comigo. E acho que todo mundo devia carregar. Porque, cara, querendo ou não, você aprende muito mais desse jeito. E você é muito mais grato também. Porque esse sentimento de culpa, né? De, cara, nossa, podia ter feito diferente, ou então devia ter feito outra coisa, ele não tem que existir. Porque a gente fez o que a gente estava preparado para aquele momento. Se a gente não estava preparado para fazer algo diferente, era porque a gente precisava aprender mais. E a gente já coletou ali o que a gente precisava aprender. Então, cara, isso é um aprendizado pra vida. E aprende no lugar certo, que é onde o perrengue tá acontecendo. Que ele falou do Alphaville. Meu, teve uma época que eu ficava indo pro Alphaville fazer nada. Ficava indo lá, só pra ficar lá no meio dos ricos, lá, dos milionários. Não, é sério, ficava indo lá, sentava na praça, lá comendo lá lanche, ficava olhando. A molecada dando bom dia, foi, nossa, na minha cidade a molecada manda me fuder, tá ligado? Na minha cidade a molecada dá um chute na minha perna. Ai, Brincadeira à parte, mas é isso que você falou. Você fala, cara, vamos conhecer outros mundos, né? Tipo, ver como é que as pessoas se comportam. Por que essa pessoa prosperou ali e eu não, tá ligado? O que eu fiz de errado?
Fala, tá bom, ela nasceu em certo lugar ou ela passou em lugares que eu não passei. Isso é muito É que assim, cara, eu não sei, mas o pouco que eu conheci do que você comentou comigo, tal, Gabriel, a gente vem, tipo assim, de famílias humildes, né? E assim, tem gatilhos que a gente tem da infância, às vezes, dos pais falar, isso é uma parada que a gente fala, isso não é pra você, isso aqui, ó, não. E assim, e nós estamos destravando nesse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, nós destravamos a partir do momento que nós tomamos essa iniciativa. Eu vou lá, eu vou estar naquele ambiente, é isso mesmo, mudar né? a ambiência, mudar. Cara, pra mim também foi um destrave. Não foi nem agora no meu negócio. Eu lembro quando eu trabalhei no Vavá, Marcelo, que você foi lá. Lembra aquele eu fui lá projeto fazer que a gente som. fez com o Verdade. Hospital do Câncer? Que foi até um Pra você projeto ver, lindo que o Marcelo pra fez mim, lá, mano. eu não fazia muita barbearia assim de tocar. Eu falava, nossa, mano, vou colar. O Anderson chamou pra barbearia, mó chique lá, pá. Lá na Tudo é uma coisa nova. E foi muito louco. Foi uma ação que a gente fez pro Hospital do Câncer em Jundiaí, né? E aí onde o pessoal ia cortar naquele dia, era um domingo, né, Marcelo? O pessoal foi cortava, domingão. pagava o valor que quisesse, mas 100% do valor era destinado ao Hospital do Câncer. E o Marcelo foi lá com violão e voz, fez um show lá. Foi muito bacana. Hoje eu entrei na página do Vavá. Só foto tá lá na página do Vavá até hoje, lá. Eu tenho até hoje as Daquela fotos aqui. arte. E, cara, até me perdi o que eu tava falando aqui agora, mano. Que a gente tinha falado aqui de outras cidades e pegar Isso, o mano. Os ambientes, né? Dessa questão de Experiência que a gente cara. Tipo, foi uma experiência nova pra você. né? E essa questão de você estar em outros ambientes, cara, faz você crescer, mano. Faz você enxergar. Eu falo, eu não tenho medo, cara. Eu sou um cara que eu falo assim, mano. Eu e meu irmão somos sócios e a gente é um pouco diferente. Meu irmão é mais pé no chão. Ele fala, mano, você é muito. Eu falo, cara, eu prefiro fazer. Se der errado, eu sei que eu sou um cara que eu consigo voltar e iniciar de novo, cara. Eu não tenho problema. Eu sempre falei isso, mano. Que assim, Não acaba ali, né? Exatamente. Eu sempre tive essa parada. Graças a Deus, eu tenho tranquilamente isso em mim. Se eu precisar ter que retroceder, cara, iniciar de novo do zero, isso não é. Eu já fiz isso várias vezes, cara. Pô, isso é muito de humildade, né, cara? Porque se a pessoa não tem humildade, de certo modo, ela não consegue voltar, retroceder, ver que às vezes ela tá num momento de começar de novo, de recomeçar. Então isso é muito de ter humildade, de cara, olhar e falar assim, pô, eu posso me arriscar porque eu sei que se der errado, se der algum Não problema, tem- é. eu consigo recomeçar, eu posso começar do zero, não tem problema nenhum com isso. E, cara, isso é um ponto muito importante pra quem empreende, principalmente. Não, cara. Porque Porque o risco também- é muito grande, né? Então, pode continuar. o risco, você tem um risco o tempo todo. Então, se você empreende e não está disposto a recomeçar, de certo modo, você está empreendendo errado. Você poderia muito bem lá no Legendário dar uma engasgada uau, e não saiu. Não saiu o Hadouken. Fala, minha luz soco não sai. Cara, a gente tá dando risada, mas é verdade. Ele poderia muito bem, de repente, ter um gatilho ali, cara, você vai mesmo na TV, e se você, de repente, fizer errado, cara, der uma coisa ruim, você vai virar meme. Cara, todas as vezes, sem exceção, todas as vezes que eu fui cantar na TV, eu cantei as letras das músicas erradas. Sério? Todas, até as em português. Ah, cara, mas As eu acho que isso é mal urbanas, de quem coloquei canta. parte. Eu na igreja, eu Odeio- Gabriel sabe, eu tô na igreja dele, eu canto na igreja, Anderson, passou de Marcelo, eu vou lá, né, cara? Cara, mano, pensa numa parada pra esquecer Acontece. letra, mano. Você esquece muito letra mesmo, mano? Total, bicho. Eu Cara, levo sempre a colinha de letra. Aí eu viro de costas e deixo só a igreja. Estratégia boa. Tem que adotar essa. Não, e assim, se eu fosse pegar, porque, putz, fiz errado, puta, não tá... Não, a maioria das músicas eu fui assim, foi, puta, aquela parte não vai sair. E não saiu, tá ligado? Pô, cara, isso Mas assim, tem todo um contexto. Eu falava, não, beleza, eu errei um pedaço da letra, mas tem a música inteira, tem tudo que aconteceu. Aí também já entrou muito aquela coisa de... Me ajudou muito na parte psicológica, que eu falei que eu tinha medo na hora de jogar bola, o pessoal xingando, medo de crítica, né? Que é uma coisa Certo. de familiar, quem tá aí por perto e tal. Mas aí eu comecei a tomar sapatada pra caramba na internet, ver que defeitos que as pessoas vão achar em você e levantar isso, né, pôr pra jogo, pra todo mundo te zoar pra caramba. Porque, mano, a internet é cheia dos, não podemos isso, não pode isso, mas todo mundo se zoa pra caralho, todo mundo fala o que há de pior de você, que você nem sabia, você olha no espelho e fala, caralho, é mesmo. É mesmo. Mas então assim, é o que você falou, você vai aprendendo a falar, bom, tem muito cara, o apelido que você odeia é o que vai pegar, né? Sempre é aquela coisa. É. Sim. Só, bom, tá bom, já que eu sou
Na escola, eu tinha um dos meus apelidos era a cabeça de polenta, que eu tinha o cabelo curtinho, penteado. Os caras falavam que era a cabeça do Inelé. Esse apelido é novo. Não, aí quando eu deixei o cabelo crescer, era Joelma. Quando eu fui pro SBT, era a Maísa, que ela tinha os cachinhos na época, ela vinha alto. Então, mano, SBT. aí Aí, você ó. fala, bom, Aí, já ó. que eu sou isso, então tá bom, qual que eu aproveito? Você vai aprendendo a lidar, tá ligado? Cara, esse negócio é Mas você muito... roda. Esse negócio, principalmente, eu acho que no Brasil, a cultura aqui é muito de condenar muitos erros Não, aqui da pessoa. Sim. Tipo, cara, você comete um erro, as pessoas te condenam eternamente por aquele erro que você cometeu. e você acertou coisa pra caramba. Ninguém... É isso aí. E, cara, tipo assim, a gente tem que entender que quanto mais a gente condena os erros das pessoas, mais elas ficam travadas. Porque, tipo, pô, o Marcelo foi lá e errou a letra no programa. Se eu vou lá e jogo aquele erro em cima do Marcelo e começo a falar só daquele erro e condenar ele, o que vai acontecer é ele travar cada vez mais. Eu mando Pô, se fuder, né? eu- Hoje em dia também. Eu lembro que... Já era, Mas já tem desencana. a hora certa, que nem você falou. Na época que o pessoal falava, eu falava, bom, tô aqui aprendendo, tudo é novo, então é melhor eu não reagir a nada. Aí depois, com mais experiência, eu falei, bom, daqui pra frente, quem falar isso, eu falo isso, esses aqui eu ignoro, esse aqui eu bloqueio, e eu me junto com esses aqui, tá ligado? Cara, eu me Mas ferrei. aí é estrada. Eu me É que aí ferrei. você cria uma tribo também. Você já tem a sua tribo ali também, né? Que você torna os defensores seu Não, que eu também, tenho né? só no Instagram, que eu tenho de lista de bloqueado, daria uma audiência do caramba, pra vocês usarem. Ai, olha, brincadeira. Ô, Marcelo, Muita gente. vamos escutar um som aí, aproveitar que você tá Vamos ver? aqui, né, mano? Será Pega que essa tá uma viola aí. O que vocês curtem de som? Vamos tocar uma música cara. dos empresários? A música dos empresários aí, Ah, ó. mas quem vai cantar é você, né? Você Pô. Cara, eu vi esses dias, eu tava passando pela sua rede social lá. Você foi no show da Oficina e o Oficina PG eu colocou gosto, o hein? microfone pra É você. verdade, cara. Eles estão fazendo uma turnê nova, né, do DDG. Que foi esse álbum, inclusive, que a gente ficava ouvindo na loja lá do Davi. Isso. Pra caramba. Foi, acho que, um dos álbuns que eu mais usei pra treinar a voz, assim, né? Pra falar. Caramba! Pô, agora eu preciso cantar essas músicas nesse nível, pá. Foi o dia que eu cantar essas músicas nesse tom, beleza. Pra mim, eu tô cantando. Hoje eu canto, mas na época eu me matava e fez parte do treinamento pra caramba. Eles e o Rosa de Saron, né? O Rosa de Saron eu consegui participar do show dos caras. Assim, Que cara. top, Pra mim Marcelo! Pô, Rosa de Saron é legal, hein? Quero agradecer toda a galera do Rosa, e o Brunão também, vocalista atual. Foi uma experiência, assim, forte pra mim. Porque o pessoal vê, nos meus conteúdos eu toco de tudo de rock, né? Toco música evangélica, música gospel, que seja, e também toco os heavy metalzão. Não, cara, eu curto demônio. muito. Eu curto tudo, Não, de cara. tudo, conteúdo, Eu entretenimento, sempre, né? cara, eu sempre gostei de rock, cara. Entendeu? Então, assim, toda vez que você posta lá, eu sempre mando lá. Cara, manda uma aí que... Na época, vou tirar esse aqui que vai errar tudo. Na época a gente tocou Charlie Brown pra caramba, né? Muito. Mas chama aí, Anderson, o que você... Manda uma aí, eu Você quero... falou que ia cantar uma Podia ser oficina, Não né? posso nem cantar. Pô, Oficina, pô, tá, oficina. Será que você vai levar uma da oficina aí? Será? Não, vai. Não sei se eu lembro alguma oficina aqui. Cadê ver com a chefia do som? Tá tudo certo o som aí? Vamos ver da oficina? Vou chamar um trecho. Vamos uns trechinhos, né? Assim não fumando só? Eu gosto muito da Tua Mão, que é aquela aqui, ó. Vê se tá afinadinho. Que ela é... Acho que o Anderson conhece aí também. Hein? Já vai chamando aí, canta aí, vai. Que é... Quando nada tem razão, o dia passa sem se ver. Parece estar tudo contra mim. Quando me encontro em aflição, correndo sem ter direção, eu penso que chegou meu fim. Quero sentir a tua mão segurando a minha mão, ouvir a tua voz me chama, ouvir a tua voz me chama. Essa era uma que eu tava ouvindo pra caramba lá, sério, mano. Direto Que no The isso, Cave. hein? As Cantar, oficinas, né? Canta demais, cara, que Agora a isso? sua, vai lá. Agora a sua. Olha lá. Depois de uma dessa? Que fria é essa? A música do hambúrguer vai tocar agora. Quando eu vendia os meus hambúrgueres.
Pô, sacanagem. Onde você for? Em que cidade? Caçu. Fica onde, perdão? Goiás, estado de Goiás. Interior de Goiás, o bagulho era louco pra caramba. Vai improvisar. Manda um hip hopzinho também? Hip hop? Sei lá. O que você curte? O cara da... É. Curte um Racionais. Não, eu falo assim, a rima, sabe? Improvisação na rima. Ah, não. Rimar, improvisar é uma outra arte. Isso aí é pra quem manja mesmo. Aí, Manda mais uma, Marcelo. Não Uma vai sua agora. Aleatória. Tá, vamos nessa vibezinha. Uma música que a gente tava falando de perrengue de pandemia, eu fiz uma na pandemia. Chama Sempre com Sol, né? Que aí fala muito dessa de... Que apesar da gente precisar trabalhar com coisa, tudo que a gente não esqueça da vida real também, né? Que é importante. Ela é aqui, ó. Que o dia amanheça sempre com sol em cada janela e os abraços trocados ao nosso redor não sejam nas telas. Tanta gente já tentou sorrir, rodeado de caos e guerra. Sorte a nossa ainda estar aqui, de respirar e poder sentir por um dia melhor. Nunca esquecer de sonhar e viver. Que o dia amanheça sempre com sol em cada janela e os abraços trocados ao nosso redor não sejam nas telas. Que o dia amanheça sempre com sol, sempre, sempre, sempre com sol. Beleza? 2 trechinhos. Aí, Show de bola. demais. Uma honra. Tamo junto. Valeu. Brabo Infelizmente, demais. estamos chegando ao fim, Brabo. né? Do programa. É o que eu falei sempre, né? Toda vez que a gente começa, passa muito rápido, né? E a gente quer falar um pouco mais. Tem muito mais história. Mas eu tenho certeza que vocês vão vir num outro programa aí e contar um pouco mais da história de vocês. Mas eu quero agradecer imensamente Aniel, Gabriel e Marcelo Carvalho pela presença de vocês e pela entrega, né? Eu queria que você deixasse um recado aí, né? Para quem está assistindo aí, a rede social de vocês, para seguir a empresa e deixar um recado para quem está assistindo. Tá, vamos lá então. Essa aqui, né? Isso. Tá. Bom, primeiro eu queria mandar um abraço para minha esposa, que está em casa, Heloísa. Sempre me acompanha em todas as loucuras que eu quero fazer, sempre me apoia em tudo, minha esposa. Mandar um abraço também para toda a minha família, que está lá no interior de Goiás. E, cara, o recado eu acho que é sempre aproveitar o máximo da vida. A gente está aqui hoje, está tendo uma experiência legal, estou conhecendo aqui junto o Anderson, o Gabriel, o Marcelo, conheci outras pessoas aqui do bastidor. Cara, pessoal, muito gente boa, equipe fera aqui. E, cara, curti demais a experiência. E, cara, eu acho que é isso. É aproveitar o máximo da vida sempre. Em tudo que você for fazer, dar o seu melhor. E tá sempre disposto a melhorar. Eu acho que essa é a mensagem aí que todo mundo deveria receber. Isso aí. Pra cima. Parabéns. Top. Bom, a minha mensagem é, primeiramente, agradecer o Anderson aí pelo convite, pela oportunidade. Com certeza aprendi muito aqui com o pessoal. E, assim, na conversa que a gente teve aqui, é possível identificar que todos aqui, em algum momento, assumiram o risco, né? Para viver o seu propósito, para viver o seu sonho. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aí pro pessoal de casa, é que se você quiser se você quiser ir no mercado sem contar as horas, sem contar os preços, com certeza você vai ter que trabalhar sem contar as horas. Se realmente você quiser viver os seus sonhos, você vai ter que assumir risco. E assumir risco faz parte da vida. E com certeza isso te traz muita maturidade. Então, essa é a mensagem que eu deixo pro pessoal aí. Assuma risco, porque risco faz parte da vida e com certeza traz muita maturidade pra gente. É isso aí. Qual que é o seu Instagram? Gabriel Oliveira 10. E na empresa? Committed com 2M e 2T. Committed. Isso aí. Cara, esse cara falou bonito, hein? A responsa agora. Ficou pesado agora. Ficou pesado pra você. Não, eu quero agradecer, Anderson. Obrigado, viu? Obrigado. É um prazerzão conhecer vocês também. A história. Com certeza aprendi muito mais aqui, coisas que eu vou levar a partir de agora já. E agradecer toda a equipe aqui, agradecer o The Cave. E tamo aí pros próximos, hein? Os próximos viremos aí, mais resenha. Quero aproveitar para fazer um jabá, agradecer a 6 aí, ó. Esse violão aqui é o lançamento aqui de modelo, que é o modelo Marcelo Carvalho da 6.
Obrigado por todo o Que suporte. top. Esse modelo é seu nome? Esse aqui é um signature que fala, né? Uma assinatura, né? Que Que é top, Marcelo. a marca que me patrocina. Você participou do podcast deles agora, recente, não foi? recentemente. Tô ansioso para falar um episódio também. Pra assistir Foi também. com a Juliana, que é outra parceira também. A menina manja, hein? E outra... Trazer ela aqui também, ó. Ela manja. Show de bola. Trazer o Será pessoal uma aqui. honra. E agradecer vocês aí que estão assistindo aqui. Minhas redes sociais, Marcelo Carvalho Rock, tudo junto, tá? Instagram, canal no YouTube e o TikTok também, Marcelo Carvalho Rock. E deixar o like aí, né, Anderson? Que é importante. É isso aí. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Obrigado demais todo mundo aí. Valeu. Até o Antes próximo. de encerrar, eu queria deixar aqui para você compartilhar, que nem o Marcelo falou, e mandar para o máximo de pessoas possíveis aí. Marcelo, eu queria encerrar com essa frase da sua canção aí, Ah, né? Essa frase Que o- que o dia que o dia amanheça sempre com sol em cada janela. é isso aí. Isso aí. Fica essa frase para você aí. Bem Muito coach, hein? obrigado por Também você. coach, hein? Tamo junto, Valeu, galera. Foi um valeu, prazer. Valeu. Muito bom.